Então, vejamos. Dados os conjuntos A igual menos 3, menos 1, 1 e 3. E B igual a 1, 3, 6 e 9. Seja a relação de A em B expressa pela fórmula y igual a x ao quadrado, com x pertencente a A e y pertencente a B. Vamos fazer a mesma relação? Está aqui o conjunto A, está aqui o conjunto B. Ó, menos 3, menos 1, 1 e 3. 1, 3, 6 e 9. Então, vamos fazer aqui, pegar os valores para nós mantermos a relação. Qual é o primeiro valor de x? O primeiro valor de x é menos 3. Então, eu pego menos 3. Pessoal, qual é a relação? É ao quadrado, é x ao quadrado. Então, se eu tenho, pessoal, ó, menos 3 ao quadrado, isso aqui vai dar quanto? Ó, sabemos o seguinte, que todo número elevado a expoente par vai ser sempre positivo. Então, aqui vai dar quanto? Vai dar 9. 9 positivo. Ok. Qual é o próximo valor de A? No caso de x? Menos 1. Então, eu tenho que é menos 1. E menos 1 ao quadrado é quanto? Menos 1 ao quadrado vai ser igual a 1. Porque 1 vezes 1 é 1. 1 ao quadrado, o próximo valor é 1, e 1 ao quadrado é 1. 3 ao quadrado, o próximo é 3, e 3 ao quadrado é 9, porque 3 vezes 3 é 9. Ok? Agora, nós vamos fazer, né, as nossas relações. Eu esqueci de falar, mas observa que na aula de relação nós vimos o seguinte, que de onde as setas saem, nós temos o quê? O ponto de partida, né? O conjunto de partida, que no caso é formado pelo domínio da função. E de onde ela chega, seria a imagem da função. Vamos ver esses conceitos um pouquinho lá na frente. Bem, pessoal, então vamos fazer aqui. Ó. Quando x foi menos 3, qual é o valor de y? 9. Tem 9 aqui? Tem, ó. O valor de b tem 9. Então, existe um correspondente. Está aí, ó. Menos 3 e 9. Quando x deu menos 1, qual foi o valor de y? 1. Existe 1 aqui no conjunto B? Existe. Então, tem relação também. Quando x foi 1, qual foi o valor de y? 1 também. Existe? Existe. Ó. Quando x foi 3, qual foi o valor de y? 9. Existe esse valor? Existe. Ó. Então, o que você pode observar neste exemplo? Podemos observar o seguinte, ó, a relação expressa pela fórmula y igual a x ao quadrado, ela representa uma função de A em B. Por quê? Observa que todos os elementos de A, eles estão associados a elemento de B. Ó. Todos os elementos de A, eles estão associados a algum elemento de B. E que cada elemento de A está associado a um único B. Olha só. Eu tenho aqui um B que recebe 2 valores de A. Isso aqui não importa. O que importa é isso aqui, ó, que cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Ó. Esse aqui a 9, esse aqui também a 9. Então, cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Então, aqui nós temos mais uma função. E para finalizar, nós vamos fazer mais um exemplo. Então, vejamos. Dados os conjuntos, igual a 16 e 81. E B igual a menos 2, 2 e 3. Seja a relação de A em B expressa pela fórmula y à quarta igual a x, com x pertencente a A e y pertencente a B. Então, está aqui, ó, formamos os elementos de A, menos, 16 e 81, e B, menos 2, 2 e 3. Vamos pegar aqui os valores. Aqui essa relação ela já não vai ser tão simples como foram as outras, né? Então, diz o seguinte, ó, a minha relação diz que y à quarta é igual a x. Eu vou, então, dizer que y é igual a raiz quarta de x. Ensinamos isso aqui no módulo básico, tá, pessoal? Então, vamos lá, então. Quanto que é o valor de x? Ó, o valor de x é 16.
Então, eu vou colocar que o primeiro valor de x é 16. Pessoal, só que como esse expoente aqui ele é par, então aqui você vai ter mais ou menos, tá? Mais ou menos a raiz de x. Agora ficou uma bagunça aqui, né? Pronto, acho que ficou melhor. Muito bem, então vamos lá. Qual é o valor de x? É 16. Então, se é 16, y vai ser igual a raiz quarta. Faltou aqui um quarta, né? De 16. Pessoal, o que é 16, hein? 16 dividido por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 1, 2 por 2, 1. Então, 16, pessoal, é a mesma coisa que 2 a quarta. Corta esse quarta com esse quarta. Eu tenho que o y vai ser igual a mais ou menos 2. Tá, pessoal? Então, quando o y for 16, ele pode ser 2 positivo ou pode ser 2 negativo, tá bom? Muito bem, próximo. O y é igual, y é igual a mais ou menos a raiz quarta de quanto agora? De 81. Y é igual a mais ou menos a raiz quarta. Quem é 81? 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, deu o quê? Deu 3 a quarta. Posso cortar esse com esse. E y é igual a mais ou menos 3. Então, quando x for igual a 81, aqui vai dar quanto? Vai dar 3 e menos 3. Então, vamos fazer aqui a relação. Então, quando x for 16, quanto foi o valor de y? Foi menos 2 e também foi 2. Está aqui, ó. Quando foi 16, deu menos 2 e 2. Observa que eu tenho menos 2 aqui, ó, e também tenho aqui, ó. Por isso que eu posso representar. No caso do quando foi 81, seria o menos 3 e o mais 3. Como eu não tenho menos 3 na relação, então vai ficar somente o 3, ok? Então, o que nós podemos observar nesse exemplo? Podemos observar o seguinte, que esse exemplo ele não representa uma função de A em B. Por quê? Pois o elemento 16 do conjunto A estão associados dois elementos no conjunto B, o menos 2 e o 2. Então, veja só, eu tenho aqui, ó, o 16, que está associado ao menos 2, e o 16 que está associado ao 2. Então, quando isso acontece, não existe função. Para existir função, cada elemento do conjunto A tem que estar associado a um elemento do conjunto B, e todo elemento do conjunto A tem que estar associado também ao elemento do conjunto B. Então, com isso, nós vamos finalmente definir o que é função. Então, veja só, a definição diz o seguinte, ó, sendo A e B dois conjuntos não vazios e uma relação f de A em B, essa relação f é uma função de A em B quando a cada elemento x do conjunto A está associado e um só elemento y do conjunto B. Tá? Então, era o que nós já estávamos falando. Então, cada elemento de x do conjunto A está associado a 1 e somente um elemento do conjunto A. Então, você pode escrever uma função dessa forma, ó, f de A em B. Então, você pode ler f é uma função de A em B. Você pode dizer, ó, f de A em B. E você pode usar a seguinte notação para a lei de associação que define uma função. Tanto você pode dizer y igual a x mais 5, por exemplo, é uma função, ou você pode dizer f de x é igual a x mais 5. Você pode dizer y igual a x ao quadrado ou f de x igual a x ao quadrado. Ok? Então, muito bem. Então, com isso, você então entendeu o que é função. Vamos fazer alguns exercícios para você identificar se determinada relação é função ou não. E, a partir de agora, então, nós vamos conhecer muito essa palavrinha aqui, ó, f de x. Beleza? Um abraço e até a próxima.